Há muito tempo, em uma ilha no meio do Oceano Atlântico, existia uma civilização avançada e próspera chamada Atlântida. Seus habitantes eram descendentes de Atlas, o titã que sustentava o céu, e de Clito, uma mortal que se apaixonou por Poseidon, ou Poseidon, o deus do mar. Eles viviam em harmonia com a natureza e os animais, e tinham acesso a recursos abundantes e tecnologias incríveis. A ilha era formada por anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes e canais. No centro da ilha havia uma montanha, onde ficava o Palácio Real, rodeado por um templo dedicado a Poseidon. O templo guardava uma estátua de ouro do deus, que segurava um tridente que controlava o destino da ilha. Os Atlantes eram governados por 10 reis, cada um representando um dos filhos de Atlas e Clito. Eles seguiam as leis divinas que Poseidon havia dado aos seus ancestrais e se reuniam periodicamente no templo para fazer oferendas e juramentos. Eles eram sábios, justos e pacíficos e mantinham boas relações com as outras nações. Atlântida era considerada a joia do Atlântico e atraía visitantes de todas as partes do mundo. Entre eles estava Solon, um sábio e legislador ateniense que foi recebido com honras pelos reis atlantes. Ele ficou maravilhado com a beleza e a riqueza da ilha e aprendeu sobre sua história e cultura. Ele também soube que os atlantes tinham uma origem comum com os atenienses, pois ambos descendiam dos filhos de Eva, a primeira mulher criada por Zeus. Solon ficou impressionado com a civilização atlante e quis levar seus conhecimentos para Atenas. Ele pediu permissão aos reis para copiar alguns dos seus livros sagrados, que continham os segredos da ilha. Os reis concordaram, mas advertiram Solon que ele deveria guardar os livros com cuidado, pois eles eram perigosos nas mãos erradas. Ele voltou para Atenas com os livros atlantes, só que não teve tempo para estudá-los ou divulgá-los, pois morreu pouco depois, deixando os livros em seu cofre. Os livros ficaram esquecidos por muitos anos, até que foram encontrados por Platão, um discípulo de Sócrates. Platão ficou fascinado pelos livros e decidiu escrever sobre Atlântida em seus diálogos filosóficos. Platão contou a história de Atlântida como um exemplo de uma sociedade ideal que se corrompeu e foi destruída. Ele disse que os atlantes se tornaram arrogantes e ambiciosos e se afastaram dos deuses. Eles começaram a conquistar e escravizar as outras nações e planejaram invadir a Grécia. Eles atacaram Atenas, mas foram derrotados pelos bravos atenienses, que defenderam sua liberdade e democracia. Platão disse que os deuses ficaram furiosos com a insolência dos atlantes e decidiram puni-los. Eles enviaram terremotos e maremotos que sacudiram a ilha. O templo de Poseidon rachou e o tridente caiu das mãos da estátua. A ilha inteira tremeu e afundou no mar, levando consigo todos os seus habitantes e tesouros. Atlântida desapareceu para sempre, deixando apenas lendas e mistérios. Isso é um quadro amplo sobre uma das civilizações mais misteriosas que, segundo alguns historiadores, já existiu na Terra. Mas será mesmo que Atlântida existiu? Ou foi apenas uma bela obra de Platão? Se existiu, onde estão as evidências? O que aconteceu com seu povo? Segundo o arqueólogo David Anderson, em um artigo da National Geographic, nunca vamos encontrar Atlântida porque ela é totalmente fictícia. Já outro arqueólogo, Flint Dibble, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, disse que Platão ou era mentiroso ou nunca admitiu ter escrito uma história que não fosse verdadeira. Se você procurar na internet, encontrará diversos mapas que apontam a ilha, ou melhor, o continente de Atlântida, entre os continentes africano e o americano. Isso significa que, de acordo com os primeiros cartógrafos,
A Atlântida ficava situada no Oceano Atlântico. Pegando carona nestes mapas, alguns historiadores chegaram a afirmar que a cidade perdida está localizada, pelo menos sua parte sul, na mesma área conhecida como Triângulo das Bermudas. Eles dizem, inclusive, que isso explicaria os desastres com navios e aeronaves na região. Parece muito fácil e óbvio fazer esse link entre a Atlântida e o Triângulo das Bermudas. Bom, porém, usar somente a provável localização do ex-continente com a área do triângulo não resulta em evidências suficientes para comprovar ou mesmo continuar com a tese. Por isso é que muitos pesquisadores descartam rapidamente essa linha de pensamento. Segundo os diálogos de Platão, o reino dos Atlantes estaria localizado além dos pilares de Hércules, entre a Espanha e o Marrocos, no Estreito de Gibraltar, onde o Mediterrâneo terminava e o Atlântico começava. Essa informação teria sido conseguida por Solon em uma de suas viagens ao Egito, através de um sacerdote que ele encontrou em Sais, no delta do Nilo. Já outros pesquisadores afirmam que Atlântida, nome derivado do titã Atlas, é uma releitura grega da antiga cidade, também perdida, de Tântalis, nome derivado do rei de Cípilo, Tântalo. A lenda de Tântalo seria essencialmente a mesma de Tântalis e seria uma releitura lídia de Atlas. Quando digo releitura lídia, estou me referindo à cultura de Lídia mesmo, um reino neo-hitita que surgiu após o colapso do Império Hitita no século XII a.C. A Atlântida, então, segundo essa versão, nada mais seria que a versão grega da antiga capital da Lídia, Tântalis, conhecida também como Cípilo, que se localizava nas terras de Arzawa, situado na costa ocidental de Anatólia. Segundo escritos antigos e autores clássicos, a cidade antiga de Tântalis sucumbiu devido a um grande terremoto que despedaçou o Monte Cípilo, afundando, após isso, nas águas que brotaram de Yaricaia, uma ravina profunda, transformando-se no Lago Saloé. Durante o século XX, o Lago Saloé, o último vestígio de Tântalis, foi esvaziado sem cerimônia para abrir mais espaço para a agricultura. Outro local para provável localização de Atlântida é na ilha de Santorini, localizada no Mar Egeu. Esta ilha já teve um formato circular e uma ilhota central com um vulcão. Essa estrutura teria desaparecido após uma erupção em 1645 a.C., que também teria afetado a civilização minoica na ilha de Creta. Essa hipótese é apoiada por alguns estudiosos que veem semelhanças entre a cultura minoica e a Atlante. Isso se explica porque a civilização minoica era uma sociedade avançada e próspera que se desenvolveu nas ilhas do Mar Egeu, especialmente em Creta e Tera, entre os séculos 20 e 15 a.C. Os minoicos possuíam uma cultura marítima e comercial que se estendia por todo o Mediterrâneo e entrava em contato com outros povos, como os egípcios e os mesopotâmicos. Eles também possuíam um sistema de escrita próprio que ainda não foi totalmente decifrado e que pode ter sido a origem da escrita linear A e B usada pelos micênicos. Para completar, a civilização minoica foi destruída por uma grande catástrofe natural, provavelmente uma erupção vulcânica em Tera, que causou terremotos, tsunamis e mudanças climáticas na região. E uma teoria mais nova diz que a Atlântida pode estar submersa no Oceano Índico, em uma área próxima à Indonésia, que teria sido o centro de uma antiga civilização que existiu até 11,6 mil anos atrás. Essa civilização teria sido destruída por um cataclismo geológico causado pelo fim da última era glacial, que provocou o aumento do nível do mar e a submersão de várias ilhas.
Essa hipótese é defendida pelo brasileiro Arísio Santos, doutor em física nuclear e autor do livro Atlantis, o continente perdido finalmente encontrado, que se baseou em evidências linguísticas, históricas e mitológicas para chegar à sua teoria. Ele afirmou que a palavra Atlântida vem do sânscrito Atala, que significa ilha afundada, e que os Atlantes eram os ancestrais dos povos arianos que migraram para a Índia e a Europa. Ele também disse que as descrições de Platão sobre a ilha, sua localização, seu clima, sua flora e sua fauna coincidem com as características da Indonésia. Além disso, ele apontou semelhanças entre as lendas e as religiões dos Atlantes e dos hindus, budistas e outros povos asiáticos. No entanto, essa hipótese não é conclusiva nem amplamente aceita pela comunidade científica. Existem muitas críticas e objeções à teoria de Santos, como a falta de evidências arqueológicas, geológicas e genéticas que comprovem a existência de uma civilização avançada na Indonésia há milhares de anos. Além disso, muitos estudiosos consideram que Platão criou o mito da Atlântida como uma alegoria filosófica e não como um relato histórico. Portanto, a possibilidade de Atlântida ter existido próximo à Indonésia é apenas uma das muitas especulações que cercam esse enigma que fascina e desafia a imaginação humana. Bom, agora eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da Atlântida. Você acha que ela é apenas uma fantasia platônica? Me desculpe o trocadilho. Ou realmente existiu? Forte abraço, obrigado e até a próxima. Tchau!